Mateus 23, de 13 a 15. Diz assim a santa, inerrante palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vamos orar novamente. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, porque temos a Tua palavra em nossas mãos, porque nós a lemos neste momento, Pai, e agora te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, para ministrar a nós nesta manhã, Senhor. Que nós aprendamos a Tua palavra, que nós aguardemos o nosso coração e, acima de tudo, pratiquemos na nossa vida, Pai. Seja conosco, seja com cada irmão aqui, Pai, que nós todos possamos ser edificados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Conta-nos a história que certa vez um pregador mudou-se para Houston, no Texas, e poucos dias depois que chegou a esta cidade, ele teve que ir de ônibus até o centro da cidade para resolver algumas questões. Quando ele se sentou, ele pegou o ônibus e se sentou, ele viu que ele havia recebido 25 centavos a mais de troco. E ele pensou, é melhor eu devolver os 25 centavos que eu recebi a mais. Mas ele falou, pensou consigo, né? Falou, mas o que são 25 centavos? Quem se preocuparia com um valor tão pequeno? Quando ele chegou no ponto que ele deveria descer do ônibus, ele parou momentaneamente na porta, então entregou os 25 centavos que ele tinha recebido a mais ao motorista e disse, tome, você me deu 25 centavos a mais de troco. O motorista, com um sorriso, respondeu a ele, você é o novo pregador, não é? Eu tenho pensado sobre ir lhe ouvir. Eu queria apenas ver o que você faria se eu lhe desse o troco a mais. Quando o pregador saiu do ônibus, agarrou-se literalmente ao poste mais próximo e exclamou, meu Deus, me perdoe, eu quase vendi seu filho por 25 centavos. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler nesse momento, nós vemos Cristo proferindo 3 ais contra os escribas e fariseus. E ele faz parte de um contexto maior, que são, na verdade, 8 ais que Cristo vai pronunciar aqui contra os escribas e contra os fariseus. E por que Jesus proferiu esses 7 ais? Por que Cristo fez isso? Provavelmente porque sua alma estivesse profundamente comovido pela impenitência dos escribas e dos fariseus, e isso a despeito das evidências que havia fornecido do cumprimento em si mesmo da profecia messiânica, ou também porque sabia que eles contavam com um grande número de seguidores entre o povo. Seu coração e mente se enchiam de dor quando ponderava nesse ponto, nesse fato. Sabia que desmascarar seus oponentes era o melhor para o povo. Acrescente-se mais um fato: esse seria o último discurso público de Cristo, que Cristo faria publicamente. Daí será a última oportunidade de advertir pessoalmente o povo contra os escribas e fariseus que eram inimigos da verdade. Por isso precisava aproveitar a ocasião. Quanto à natureza desses ais que Cristo
pronuncia deve ser considerado como denúncias, mas também expressões de dor, como indica claramente os últimos ais. Essas duas ideias, denúncia e expressão de dor, não são necessariamente contraditórias. Os 8 ais dirigidos aos escribas e fariseus, em 6 desses 8, Jesus chama os escribas e fariseus de hipócritas. E o que seriam esse hipócrita que Cristo chama aos escribas e fariseus? Hipócrita, nesse caso, é a pessoa que finge ser melhor do que realmente é. Tal pessoa não passa de uma impostora, de um farsante, de um lobo vestido com pele de ovelha, de uma víbora oculta e traiçoeira. Pensando nessa questão, então, toda, nós veremos hoje 3 importantes características de uma pregação de um falso mestre, que tem seduzido muitas pessoas, e como fazer para não cairmos na tentação de suavizar ou adocicar o verdadeiro Evangelho. Por conta disso, o nosso tema hoje é características da pregação de um falso mestre. E a primeira característica que nós vamos ver é o falso ensino. E isso está no versículo de número 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Os falsos mestres, os escribas e fariseus, estavam usando da sua autoridade como professores, como mestres da lei, para impedir as pessoas de crerem na verdadeira doutrina de Cristo e nas Escrituras. Vemos isso em Mateus 16, 9. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é uma referência à autoridade da igreja como agente do reino de Deus, a qual não é exercida por meio de tradições humanas ou autoridade arbitrária, mas por meio da pregação da palavra de Cristo e pelo exercício correto da disciplina e da ordem da igreja ordenados em sua palavra. Jesus está reprovando os escribas e fariseus, porque embora finjam ser abridores de porta, na realidade estão fechando estas portas do reino do céu diante dos homens. Os líderes, além deles mesmos não entrarem, por não receberem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, estão exercendo uma influência negativa sobre os outros homens, o que resulta numa apostasia de Cristo. João 6, dos versículos 65 e 66, nos diz: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Todas as pessoas que Deus escolheu desde a eternidade para que o Filho a salvasse, virão por meio da palavra e do Espírito. A eleição e o chamado de Deus produzem fé em Cristo. Cristo jamais rejeitará qualquer pecador que venha até Ele em fé. A graça de Deus é necessária para produzir fé, uma vez que os pecadores são espiritualmente incapazes de confiar em Cristo por si só. Portanto, quando o evangelho pregado não é o genuíno evangelho, isso gera nas pessoas afastamento de Deus, gera a apostasia. Os falsos mestres são enganadores de homens, genuínos seguidores de Satanás. João 8,44 diz: vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, os falsos mestres são homens que são, de fato, seguidores de Satanás. Eles são falsos profetas. Em Apocalipse 2, 14 e 15, na carta à igreja de Pérgamo, nós lemos: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Neste texto, a igreja do texto da carta da igreja a Pérgamo, vemos Deus impedir que Balaão amaldiçoasse Israel a convite de Balaque, rei dos Moabitas. Balaão então aconselhou o rei a seduzir Israel para a imoralidade e idolatria. A igreja de Pérgamo tolerava falsos mestres semelhantes, que seduziam os cristãos a participarem de atividades idólatras, que envolviam refeições e pecados sexuais. Os falsos mestres realizavam seu propósito opondo-se a Jesus, de modo que os que o deixavam influenciar por eles também chegavam à conclusão que deviam se opor a Cristo. Especificamente, os escribas e fariseus combateram Jesus de duas maneiras. A primeira, seus ensinos, ou seja, proclamando a doutrina da justiça por meio das obras. Ensinavam muitas regras e regulamentos diretamente contrários à doutrina da graça e liberdade em Cristo. Por meio de tal ensino, eles subtraíam do povo a chave do conhecimento. Os intérpretes da lei viam a si mesmos como defensores da verdade e do conhecimento de Deus. No entanto, não conseguiam entender a soberania de Deus e, assim, escondiam a verdade diante de seus ouvintes. Há algo sobre conhecer a Deus experimentalmente que produz comportamento agradável a Ele. Conhecer a Deus é temer a Deus. Temer a Deus é amar a Deus. Amar a Deus é cumprir seus mandamentos. Além disso, se opunham a Jesus, o segundo ponto, por conta da sua conduta. O resultado sobre os que se associaram a eles foi o mesmo indicado em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E eram isso que estavam fazendo. O comportamento deles não refletiam o amor a Deus, o conhecimento genuíno da palavra de Deus. Os mestres da lei e os fariseus eram hipócritas por conta disso, uma vez que afirmavam ensinar o caminho de Deus, mas recusavam-se a entrar no reinado messiânico e estavam atrapalhando os que tentavam fazer isso. Os mestres da lei e os fariseus não entram no reino de Deus porque se recusam a reconhecer quem Jesus de fato é. Quando as multidões começavam a se maravilhar com Jesus e a sugerir que ele poderia ser o Messias, as autoridades faziam tudo o que podiam para dissuadi-las. Mateus 12, 23 e 24 nos diz: E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E ainda também Mateus 21, 15 e 16. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Então eles não deixavam ninguém entrar, e quando as pessoas começavam a observar em Cristo, de fato, que Ele era o Messias,
eles de tudo faziam para atrapalhar que essas pessoas pudessem entrar no reino de Deus. Quando Jesus expulsava demônios, era porque ele era o chefe dos demônios. Quando as crianças o louvavam, eles criticavam porque eram as crianças que estavam. E aí o próprio Cristo vai citar o Salmo 8:1, quando diz: da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Então, a ovelha de Israel estava perdida, porque os pastores, que eram os escribas, os mestres da lei, estavam desviando as ovelhas do aprisco. Aplicação para nós, meus irmãos. Não devemos ensinar como evangelho coisas que não se encontram na Bíblia. Não devemos ensinar ritos, normas, tradições humanas, como isso fossem meios de se chegar à salvação. A salvação é o verdadeiro evangelho que está contido na palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar tradições, ritos, normas para as pessoas e fazer isso como se fosse um ensino bíblico. Devemos ainda ser exemplos com nossas atitudes, devemos viver aquilo que pregamos, tal qual o teste que o motorista fez com o pastor que nós citamos na introdução ao nosso sermão. Nós devemos viver aquilo que nós pregamos. Segundo ponto, então o primeiro ponto do nosso sermão hoje era que o falso ensino, isso é uma característica dos falsos mestres. A segunda é o uso da religião para explorar os pobres. Nós vemos isso no versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. E nós lemos hoje na nossa liturgia, Judas, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Os mestres da lei exploravam os idosos, solitários e vulneráveis para obter ganho financeiro. E isso é algo hoje, parece que nós estamos vendo essa cena muito claramente nos nossos dias hoje. E é algo muito familiar que nos ocorre hoje, isso hoje em dia. Nós temos assistido muitas vezes líderes evangélicos explorando a fé para ganhos pessoais. Usam de sua posição para extorquir valores monetários de suas ovelhas, prometendo falsas bênçãos para quem contribuir com a igreja deles. Assistimos há um tempo atrás um desses falsos líderes ficar bravo, pois uma de suas ovelhas foi mais astuta que o lobo. Quando este líder pediu a doação de valores monetários, esta ovelha entregou as chaves e o documento do carro. Quando ele foi fazer a transferência desse veículo para a propriedade dele, ou da igreja dele, ele viu que o valor das multas era muito superior ao valor do carro e ficou muito bravo, foi esbravejar na televisão contra essa ovelha, foi amaldiçoar essa ovelha e tudo mais. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Não é assim que o verdadeiro evangelho se conduz. O verdadeiro evangelho cuida e não explora os mais necessitados. Atos 6, de 1 a 6, nós lemos: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12
Convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Quando a igreja que estava começando passou por um problema na distribuição dos mantimentos, na distribuição da renda ali, e os discípulos não estavam dando conta, eles não deixaram desamparado. Eles pediu para que a igreja elegesse 7 homens para que cuidassem disso, ali instituindo a partir dali a diaconia. E eles iam continuar pregando o evangelho, continuar fazendo o trabalho, mas não iam abandonar as viúvas e os necessitados. No Antigo Testamento nós também vimos isso. Deus dá instrução para o povo de Israel de como proceder para com os mais necessitados. Levítico 19, 9 e 10 nos diz: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, não é explorando a fé com o intuito de ganho financeiro, com o intuito de benefícios próprios que o verdadeiro evangelho se conduz. Isso é característica do falso mestre, do falso pregador, da falsa pregação. Os pastores e presbíteros são responsáveis pelo pastoreio da igreja e pelo cuidado do rebanho. Devem realizar a obra divina num espírito correto e sem motivos gananciosos, e devem sem buscar o lucro econômico. Devem ainda não ser ditadores e devem servir de exemplo para a igreja. Em 1 Pedro 5, 2 e 3 nós lemos: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então, se há algum jovem, algum homem que pense em entrar no ministério com vistas a reconhecimento pessoal, com vistas a lucro econômico, com vistas a ganhos financeiros, não entre no ministério por conta disso. Nesse texto, Pedro nos exorta que nós devemos fazer de boa vontade o ministério. Então, o pastoreio não deve ser visto como um meio de ganhar dinheiro. Antes, é um chamado, é uma vocação. Você não deve entrar para esse ministério visando lucros financeiros. Aplicação para nós: cuidemos e não exploremos a fé de um necessitado. Nós não devemos pensar. Hoje, quantas vezes nós já escutamos piadinhas no nosso ambiente de serviço e tudo mais, falar: vamos abrir uma igreja, porque abrir uma igreja é lucro na certa. Não, o verdadeiro evangelho é para a salvação de almas, não é para ganho financeiro. Nós não estamos aqui para ter lucro no sentido financeiro, nós estamos aqui para ganhar almas, para pregar, não para ganhar, para pregar o verdadeiro evangelho e servir a Deus. Terceiro ponto do nosso
da nossa palavra nesta manhã. Se nós não devemos, se a primeira característica é um falso ensino, a segunda característica é o uso da religião para explorar os pobres, a terceira característica de uma pregação de um falso mestre é fazer missões sem o Evangelho. Os anos durante os quais se deu a encarnação e o ministério terreno de Cristo foram preeminentemente marcados pela atividade levada a cabo pelos judeus. Isso não causa estranheza. Na verdade, a religião judaica, em contraste com todas as espécies de seitas pagãs, ela nunca foi exclusivista. As seguintes passagens provam que, desde o início, a vontade de Deus era que os estrangeiros participassem das bênçãos da salvação. Em Gênesis 22, 15 a 18, nós lemos: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui era quando Abraão estava para sacrificar Isaque. E Esdras 6, 21 também nos diz: Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Então, a religião judaica não era exclusivista já desde o início. É verdade que o profeta Jonas tinha tudo, menos uma mentalidade missionária. Mas por esse mesmo pecado, Deus o repreendeu e o castigou. Por contraste com a idolatria e imoralidade pagãs, essa atividade, por meio da qual a religião do único e verdadeiro Deus se fez conhecida aos que viviam em trevas, foi uma grande bênção. Além do mais, por meio da abertura de sinagogas ao público, a tradução do Antigo Testamento para o grego, a própria vida e hábito dos israelitas devotos, suas canções, testemunhos, etc., os gentios foram imensamente abençoados, de modo que muitos se convertiam de suas antigas práticas e superstições perversas e começavam a frequentar as sinagogas. Durante a era apostólica, essa mesma oportunidade de congregar e de falar às pessoas de origem pagã se deu por meio de atividades missionárias dos judeus, que chegaram a adorar ao Senhor e por isso foram chamados prosélitos. Atos 2, 5, 9 e 11 nos diz: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das nações da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Aqui é quando há o Pentecostes, esse texto, e quando todo esse povo de várias regiões da terra escutam a pregação na sua própria língua. E nós vemos então que o Evangelho já estava sendo esparramado, já tinham judeus de várias origens ali em Jerusalém. Então, já estavam sendo esparramados. Atos 13, 43 também nos diz: Despedidas a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, esses que estavam se adorando, eles constituíram um benefício para a propagação das boas novas
da salvação em Cristo. Não obstante, ao tratar do conceito prosélito, precisamos ser muito cuidadosos. Nem todas essas pessoas pertenciam à mesmíssima categoria. Então, nem todos os prosélitos eram da mesma categoria. Nem todos aceitavam a religião judaica de forma absoluta. Alguns são chamados de tementes a Deus. É o caso de Tício Justo, que nós vemos em Atos 18:7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Outros são chamados simplesmente de adoradores, pessoas devotas. Mas uma coisa todos os prosélitos tinham em comum: eles haviam renunciado às suas práticas pagãs e chegaram a simpatizar suficientemente com a religião dos judeus para frequentarem a sinagoga. Foi especificamente entre tais prosélitos de porta que muitos, como Lídia, por exemplo, foram alcançados pelo Evangelho e se converteram a Cristo. Não obstante, outros foram muito mais longe na mudança do paganismo para a religião dos judeus. Embora fosse impossível tornar-se judeus quanto à raça, eles se tornaram judeus quanto à religião. De fato, até ao ponto de batizar-se, trazer sacrifícios, no caso dos homens também foram circuncidados, e prometer submeter-se a todos os mandamentos, inclusive todas as regras dos rabinos. Estes eram aceitos na comunidade judaica como prosélitos de justiça, como homens novos e mulheres novas. Era-lhes dado até mesmo nomes novos. Ora, podemos estar certos de que quando Mateus 23 diz que os escribas e fariseus percorriam mar e terra para fazer um prosélito, é a esse último tipo de prosélito, esses que se tornavam quase um judeu na essência, que está sendo feito referência. O propósito dos fariseus não era simplesmente transformar um gentil num judeu. Não, ele tinha de transformar-se num judeu cheio de zelo, legalista, ritualista, dado a sutilezas, inflamado de amor fanático por sua nova religião de salvação pelas obras. É nisso que a missão que os escribas e fariseus tinham não era transformar no salvo pela graça, mas transformar num judeu tal qual eles eram. Como Jesus deixa implícito, logo esse novo convertido seria mais fariseus que os fariseus em seu fanatismo, pois é um fato que os novos convertidos às vezes se devotam fanaticamente à nova fé. Isso explica porque Jesus pôde dizer: e quando eles se tornam deles, um prosélito, vocês fazem deles 2 vezes mais filho do inferno do que vocês são. Filho do inferno é tipicamente uma forma hebraica de dizer que uma pessoa pertence e é destinada ao inferno. Quando Jesus viu nos fariseus a anulação da soberania de Deus e a entronização da justiça como produto humano, ele, como obediente servo de Deus, só podia fazer essa declaração verdadeira no tocante ao que eles estavam fazendo contra si mesmo e contra seus conversos dentre os gentios. Não podemos saber com certeza quanto da atividade dos fariseus tinha o objetivo de converter a percepção deles, os que já tinham se tornado adeptos simpatizantes do judaísmo. Mas se os mestres da lei e os fariseus estavam conquistando matéria-prima pagã ou simpatizantes do judaísmo, eles os conquistavam para a sua própria posição. Os convertidos em vista, portanto, não eram convertidos ao judaísmo, mas ao farisaísmo. Os fariseus e mestres da lei chegavam a viajar muito para conseguir um prosélito. Jesus não critica o fato do extenso esforço missionário dos fariseus, mas o resultado dessa conversão.
os convertidos tornavam-se 2 vezes mais filhos do inferno, à medida que os fariseus e mestres das leis os conquistavam. Isso quer dizer que a interpretação e a regra dos fariseus, deduzidas das Escrituras, tornavam-se tão plenamente a interpretação e as regras de seus convertidos que eles ultrapassavam os fariseus no que dizia respeito ao farisaísmo. Do ponto de vista psicológico, isso é totalmente possível, como todo professor de convertidos bem sabe. Muitos chegam, nós já vimos isso, muitas pessoas que conhecem o Evangelho genuíno, libertador, tornam-se de fato tão ávido, tão sedento, que muitas vezes tornam-se mais estudiosos que os seus próprios professores, que os seus próprios mestres. Quanto aos convertidos de quem Jesus falava, o ensinamento dos fariseus prendia-os em uma estrutura teológica que não deixava espaço para Jesus, o Messias, e por essa razão não deixava nenhuma possibilidade de entrarem no reino messiânico. Os que eram legalistas fizeram projetos iguais a eles mesmos, colocando-os contra o recebimento da justiça que vem pela fé. Essa foi a missão. Então era fazer missões, mas sem o verdadeiro evangelho. Eles estavam querendo ganhar pessoas não para Cristo, mas para se tornarem como eles, no sentido de ser até muitas vezes superior a eles mesmos. Quais são as aplicações para nós nesta manhã? Devemos fazer missões? Lógico que devemos fazer missões. O ID é um imperativo. Missões são parte integral do ministério da igreja, de uma igreja. Devemos fazer missões para levarmos o evangelho da salvação às pessoas que estão perdidas, sem Cristo, e não para termos um número, uma estatística de produtividade, mas para termos mais, e não para termos mais adeptos à nossa denominação. O evangelho é a missão é levar o genuíno evangelho às pessoas que estão perdidas sem Cristo. Essa é a nossa missão. Nós não devemos pensar em, vou fazer missões porque eu quero encher a igreja, vou fazer missões porque eu tenho que ter uma planilha para ser preenchida, porque eu tenho um número a ser alcançado. Não, missões devem ser feitas porque nós queremos levar, de fato, o genuíno evangelho da salvação a quem está perdido. Concluindo, meus irmãos, uma vez que o genuíno evangelho nos foi pregado e por ele fomos convencidos do nosso pecado e alcançados pela graça de Deus, que nós somos libertados do pecado, não sejamos novamente escravizados pela imposição de regras, normas, tradições que vêm de um falso evangelho. Que as nossas ações testifiquem o evangelho que pregamos, tal qual o teste do motorista que nós vimos no início da nossa mensagem. Devemos viver o evangelho que pregamos. Não usemos do evangelho para ganhos pessoais, a despeito de explorar a fé de alguém. Antes, usemos de misericórdia para com os necessitados. Sejamos fervorosos e incorruptos. Façamos missões proclamando a santa lei do eterno Rei, confessando da verdade que nos convenceu, Deus, verdade e fé. Que Deus nos ajude a ficarmos firmes no genuíno evangelho e que nunca desse evangelho nós nos desviemos. Que Deus nos abençoe. Amém.